Oi, como é que vocês estão? Aproveitando agora, né, final de ano, para falar então sobre 4 filmes que estrearam em novembro e dezembro na Netflix, que eu indico muito aí que vocês assistam. Os filmes que eu vou indicar são filmes bem diferentes um do outro, então tem para todos os gostos. Além disso, são fortes concorrentes aí pro Oscar. Vou começar então indicando uma animação do Sérgio Pabos, que é animador e roteirista espanhol, e ele também é o co-criador do meu malvado favorito. O filme que eu vou indicar aqui é Klaus. Diferentemente do que a gente anda acostumado a ver, que são desenhos em 3D, Klaus é feito todo em 2D, então tem aquele toque nostálgico. Além disso, vai falar sobre nada mais, nada menos do que o mito, né, do Papai Noel. Na animação a gente vai conhecer o Jasper. O Jasper é filho aí de um empresário muito rico que comanda aí os Correios. Só que o Jasper, assim, né, filho de papai, não faz nada, não se encaixa em nenhum setor da empresa do pai. O pai, então, né, tentando fazer com que o filho cresça, amadureça, manda ele para um lugar muito distante, numa ilha congelada, praticamente fria. Quando ele chega na ilha, a gente vê que é uma ilha muito melancólica, muito triste, o ar todo cinzento. E as pessoas daquela ilha, elas vivem brigando, sabe? Tem duas famílias assim que estão sempre em atrito. Ele foi pra essa ilha distante aí pra trabalhar de carteiro. Só que eles vivem em guerra, ninguém liga pra ninguém, então tipo, ninguém manda carta pra ninguém, ele fica lá sem fazer nada. E ele precisa fazer alguma coisa, porque ele precisa ficar aqui um ano aí, o pai dele, né, dá esse prazo de um ano, pra que ele amadureça, pra que ele ganhe dinheiro, enfim, que ele consiga coordenar aquilo. E nesse desespero ele acaba descobrindo um senhor, né, que vive bem afastado. Se essa ilha já é afastada, ele vive mais afastado ainda de todo mundo dentro dessa ilha, sabe? E aí é um senhor enorme e com uma barba super branca, né, gigante. E é aí que começa então o mito do Papai Noel. E quando ele chega na casa desse homem, esse homem tem vários brinquedos e ele trabalhava construindo esses brinquedos. E aí, como ninguém mais da ilha se importava com isso, acabou que os brinquedos ficaram lá. E num toque, né, de generosidade, esse homem acaba levando um brinquedo para uma criança. E aos poucos, o carteiro então decide que cada criança que desse uma cartinha para ele, né, ele mandaria para esse senhor, pro Klaus, pro Senhor Noel, né, no português, e que aí receberia um brinquedo. Então nisso as cartas começaram a chegar. Só que também no outro, né, junto com o mito aí do Papai Noel, as crianças têm que se comportar muito bem para receber essas cartas, para receber esses brinquedos. Então as crianças começam a ajudar na vizinhança. E aí a vizinhança começa então a se dar bem novamente. Só que claro que isso seria muito lindo se não tivesse sempre alguém que não fica feliz com a felicidade dos outros, né? E aí a gente vai vendo o desdobramento e vai vendo toda a lenda do Papai Noel, o lance com as renas, o trenó mágico, tudo isso acontecendo ali. Só que na verdade o Papai Noel, né, o Klaus, no caso do filme, é um lenhador, tipo, normal, né? Não é nada mágico, mas aí a gente vai vendo o mito então tão mágico que é do Papai Noel sendo criado. Então é um belo filme de Natal, de fim de ano, né? Fazendo com que a gente pense sobre amor, companheirismo, solidariedade, amizade. E é um filme sério, gente, assim, ó, é 1h30 de uma animação linda, envolvente e mágica, de certa forma. Então eu super indico pra vocês. E agora minha segunda indicação não tem nada a ver com a primeira e a gente então vai conhecer a história de O Irlandês. O Irlandês é um filme de 3h30, produção também da Netflix, o Klaus também é da Netflix. Na verdade, todos os filmes que eu vou falar aqui são da Netflix. E aí o Irlandês, né, um filme de 3h30, como eu tava falando, mas que não é nada cansativo. É um filme do Martin Scorsese que não preciso nem falar nada sobre ele, né, porque todo mundo conhece. Um gênio aí do cinema. Além disso, tem atuações incríveis do Robert De Niro, que faz, né, também faz parte da produção do filme, do Al Pacino, que também, né, não preciso falar nada, do Joey Pesci, que já estava aposentado e voltou pra esse filme. Então tem um elenco de peso, assim, gigantesco. O filme começa com o personagem do Robert De Niro, já bem velho, né, o Frank Sheeran, e ele vai contar a história então pro Charles Burnett, que é quem escreveu o livro em que o filme é baseado. O nome do livro se chama Hurt You Paint Houses, que na verdade, né, traduzido fica eu ouvi dizer que você pinta casas, que nada mais é que uma expressão que a máfia usava pra perguntar pras pessoas se as pessoas matavam outras pessoas, né? Porque quando se mata, acaba que o sangue espirra na parede, então tem essa expressão aí. E aí o Charles Burnett escreveu esse livro, né, de acordo com um relato do Frank Sheeran, contando como que foi entrar na máfia, como que foi essa parceria com o Russell Bufalino, que é um dos maiores mafiosos que os Estados Unidos já teve,
Além disso, ele também vai falar sobre o seu envolvimento no desaparecimento de um dos maiores sindicalistas, que é o Jimmy Hoffa, e que é um mistério até hoje sobre pra onde como é que esse cara sumiu, esse cara morreu, onde é que tá o corpo. E o Frank Sheeran, ele vai contar, então, o desdobramento dessa história. Alguns dizem que o que ele conta não é verdade, que ele pode ter enfeitado aí, né, nesses últimos meses de vida. E então a dúvida permanece. O filme, então, ele é super violento, mas ele também tem um alívio cômico muito bom. Os atores, como eu já disse anteriormente, são ótimos atores e tão incríveis no filme. De alguma forma, ele fala muito sobre solidão, porque o personagem do Robert De Niro, ele entra nesse mundo e você vai vendo a família se distanciando, principalmente a personagem de uma das filhas dele, sempre mantendo essa distância, porque afinal de contas ela tem um pai mafioso, né, dentro de casa. Então, e no final das contas ele fica sozinho naquele asilo, ele está sozinho, você já vê isso logo de início, assim. Por mais que seja um filme sobre máfia, sobre esse envolvimento aí do irlandês com o Jimmy Hoffa, a gente vê muita coisa sobre amizade, sobre lealdade, sobre arrependimentos. Então, são 3 horas e meia que valem você gastar seu tempo pra assistir, sabe? Tem uma fotografia ótima, uma ambientação maravilhosa, sem contar que vão acontecendo fatos reais nos Estados Unidos, eles conseguem mesclar, tipo, o assassinato de JFK. Acontece também, já que eles estão contando uma história aí que passa por décadas, né, nos Estados Unidos, então acaba mesclando aí também esses fatos históricos. O próximo filme que eu vou indicar aqui pra vocês, de todos os 4, é o que eu tava mais ansiosa pra assistir, que é a História de um Casamento. Eu sou muito fã do Adam Driver, eu tenho um crush muito grande por ele, confesso. Então, eu sabia que tava todo mundo falando da atuação e o trailer me deixava assim, ai meu Deus, eu preciso desse filme. E de fato não me decepcionou. Ele tem direção do Noah Baumbach. Confesso que esse é o primeiro filme do diretor que eu assisti, então eu preciso aí correr atrás do tempo perdido, né? Porque dizem que os outros filmes são bem interessantes também. Eu fiquei bem curiosa depois de assistir História de um Casamento. E além do Adam Driver, que está maravilhosamente bem, também temos a Scarlett Johansson, que também tá incrível. Eu acho que é o papel da carreira dos dois, assim. Os dois devem ser indicados por Oscar também. E vai contar a história de um casal. Logo que inicia o filme, já é de cortar o coração, porque ele tá falando todas as qualidades dela e ela tá falando todas as qualidades dele. Só que a gente descobre que eles estão, na verdade, isso é um exercício da terapia de casal, porque eles estão passando por um processo de divórcio. Bom, e o casal, a Nicole, que é interpretada pela Scarlett Johansson, e o Charlie, que é interpretado pelo Adam Driver, eles já têm um filho. E eles decidem que quando eles vão se separar, que eles não querem envolver advogados. A Nicole, ela é uma atriz, e o Charlie, ele é diretor de peças de teatro. Só que a Nicole acabou deixando a vida dela de atriz de televisão pra acabar virando atriz das peças de teatro do Charlie. E aí ela vai vendo que isso, por um bom tempo, foi suficiente para ela, mas que agora não era mais. Então, enfim, a gente vai vendo também outras coisas que fizeram, né, com que esse momento do divórcio chegasse. Só que, como eu disse, né, eles tinham decidido que eles iam fazer a separação sem advogados, para que também o filho não passasse por situações, né, chatas e tudo mais. Só que acabando que ela é insegura e sem saber direito o que fazer, contrata uma advogada. E ele, pra, né, continuar ali, também precisa contratar uma advogada. E aí, né, as coisas que antes eles queriam fazer tudo na paz, tudo na amizade, acaba entrando em conflito, e aí a gente vai ver também como é que eles lidam com o filho e como o filho lida com isso. Porque afinal de contas, né, os advogados são contratados pra acabar decidindo aí a guarda da criança, porque a mãe se mudou pra Califórnia e o pai continua em Nova York. Então como é que fica o filho nessa situação? Uma das coisas mais positivas do filme é que a gente vê os dois pontos de vistas de uma forma bem fluida, assim. Não fica uma coisa forçada para um lado ou forçada para o outro, e a transição desses pontos de vista são muito bem feitos. É um filme muito real, é um filme que, principalmente pessoas que passam, né, por divórcio, eu acredito que vão se identificar bastante. É um filme que mostra que, por mais que agora estejam brigando, eles tiveram momentos muito bons e que, de alguma forma, eles ainda sentem um carinho muito pelo outro, eles ainda se amam, né? Só que realmente o casamento estava desgastado e não dava pra continuar como tava. Além disso, que pra quem é como eu e tem uma queda aí pelo Adam Driver, tem um momento em que ele canta no filme que, meu Deus do céu, que homem, sabe?
é muito maravilhoso. Então indico fortemente que vocês assistam História de um Casamento. E por último, mas não menos importante, agora final de dezembro teve a estreia de Dois Papas, que eu também estava super curiosa para assistir, porque tem direção do Fernando Meirelles e tem direção de fotografia do César Charlone. E essa dupla, eu amo o trabalho deles em Cidade de Deus. Então, o filme é maravilhoso, o livro também é maravilhoso, se vocês têm interesse aí, leiam, porque vale muito a pena. E essa dupla, né, brilhou em Cidade de Deus, ao meu ver, claro. Então eu queria saber como é que eles iam se comportar aí, contando a história da amizade, né, do Papa Francisco com o Papa Bento XVI. A história mesmo do filme começa logo depois da morte do Papa João Paulo II, que é onde a igreja tem que se reunir, né, num conclave para decidir qual vai ser o próximo Papa. E aí vem a vitória então do Joseph Ratzinger, que é o alemão que virou o Bento XVI. A gente sabe que o Bento XVI é um cara muito conservador, né? É um papa, né? Era um papa muito conservador, um homem muito conservador. Então ele não queria essas mudanças maiores aí que a igreja estava necessitando, né? Mas ele preferia ir manter sua cabecinha fechada para isso. Um cara muito inteligente, mas nada progressista. E nessa reunião que eles têm aí pra decidir o novo papa, a gente já conhece o Jorge Bergoglio, que é o argentino, que hoje é o Papa Francisco, e ele tem as ideias progressistas, então ele quer fazer mudanças na igreja, porque ele diz que a igreja tá precisando de mudanças, né? Só que daí na época o Jorge nem queria, na verdade, ser papa, e na época quem acabou ganhando mesmo foi o Joseph. Acontece que uns anos foram passando, até que o Jorge decide visitar o Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI já, né? Pra pedir a sua aposentadoria, porque ele já não tá contente aí pro rumo que a igreja tá tomando e tudo mais. Só que o Bento XVI diz que não, porque isso que ele tá fazendo vai contra... vai parecer que é uma revolução, vai contra a igreja e tudo mais. Então ele não vai dar aposentadoria pra ele. Que durante isso uma grande amizade vai acontecendo. O Bento XVI a gente vê que ele é uma pessoa muito solitária, enquanto o Francisco, o Papa Francisco, que na época ainda era Jorge Bergoglio só, ele era uma pessoa super pra frentex, né? Assistia futebol, tinha amigos na Argentina, sabe? Ele falava muito com as pessoas, estava sempre nas capelas, enfim. Era uma pessoa muito mais comunicativa e muito mais real, digamos assim, né? Não era algo inalcançável, como parece quando a gente vê um papa, assim, né? Então, mesmo o XVI era muito sozinho, acabou então que o Bergoglio, né, conseguiu suprir aí um pouco dessa carência, de certa forma. E a gente também vai vendo aí que assim, né, a gente acha que só a gente, humanos, meros humanos, temos defeitos, mas os papas também são meros humanos, né? E aí a gente vai vendo o passado dos dois, né, uma parte mais sombria deles, digamos assim, que vai envolver desde a pedofilia, né, na igreja, o acobertamento disso, que é a questão do Ratzinger, que o Papa Bento XVI meio que acobertou aí alguns casos. Na verdade, não é que ele acobertou, ele só não deu, tipo, a atenção que aquilo precisava ser feito, sabe? Ele preferiu deixar pra lá, porque senão a igreja ia acabar se sujando. E o passado também do Jorge Bergoglio em relação à ditadura argentina, que também foi meio que uma parada de acobertar, de não fazer, os dois, na verdade, né? Não fizeram o que eles achavam que eles deveriam ter feito. E aí a história vai se desenvolvendo até que chega no momento em que o Bento XVI, né, decide renunciar. Só que ele diz que ele só vai renunciar porque ele tem certeza e ele quer que o próximo Papa seja o Jorge Bergoglio. É uma história muito interessante. Eu li algumas coisas depois sobre e há críticas negativas dizendo que aquilo não representa os papas. O filme já inicia com um escrito que é inspirado em fatos reais, não quer dizer que ele tenha só fatos reais, né? Pode ser que algumas coisas ali tenham acontecido daquele jeito, coisas que não aconteceram daquele jeito, mas aconteceram parecidas, e aquilo tem que ser mudado para que o filme fique interessante. E tem coisas que é totalmente criação livre aí do cineasta. O filme, na verdade, vai falar muito sobre tolerância, né? Porque, afinal de contas, eles têm aí opiniões bem opostas, mas eles acabam se unindo, né, para um bem maior. Além disso, eu não poderia deixar de falar das atuações do Jonathan Pryce, que faz o Papa Francisco, e do Anthony Hopkins, meu eterno Hannibal, que faz o Bento XVI. Eles são tão perfeitos no papel que às vezes, nos papéis, né, que às vezes eu paro pra pensar, tentar lembrar do Bento XVI, eu só lembro do Anthony Hopkins.
O Jonathan Pryce, na verdade, ele é muito parecido, tem bastante semelhanças mesmo com o Papa Francisco, então acaba que eu fico confundindo aí. Mas outra coisa, a fotografia, a direção tá realmente maravilhosa, a todo momento parece que a gente tá se intrometendo, sabe, tipo escondido, espiando pra ver o que esses dois homens estão conversando. Toda a reprodução, né, das cenas no Vaticano e tudo mais tá realmente lindo, impecável. Por mais que você também não seja, porque eu também não sou super ligada em como funciona todas essas coisas da Igreja Católica, é interessante a gente ver aí, ter, né, essa outra visão por dentro realmente desses acontecimentos. Então, Dois Papas, junto com Klaus, o Irlandês e História de um Casamento, são os 4 filmes que eu indico fortemente vocês dedicarem aí horas da vida de vocês pra assistir, porque vale muito a pena. Então é isso. Se você já assistiu algum filme, não deixa de comentar aqui qual dele você gostou, qual que você não gostou, se você concorda com as minhas opiniões ou não, vamos conversar sobre isso. Não esquece também, é claro, de se inscrever aqui no canal, né, pra ficar atento aí aos novos vídeos, ativa o sininho, que aí sempre que eu postar algo novo, vai aparecer notificações pra vocês. Então é isso, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar e até o próximo vídeo. Tchau!